Entrei na configuração da BIOS desse meu notebook. Aí o que eu vejo aqui na configuração? Antes da gente realizar o teste, a gente precisa que o boot seja executado pelo USB, né, que seria USB HDD, ou USB FDD, ou USB Memory. Só que ele não se encontra nessa parte aqui de cima. Então, se a gente olhar no lado aqui, observar, aqui é up down para a gente selecionar, o F5, F6 para a gente mover ele para cima e para baixo. Opa. Que nem no caso aqui, vamos apertar o F5, ele vai descer, ó. O F6 ele vai subir. Mas o que a gente quer? Não queremos o boot pelo CD e o DVD. A gente quer o boot pelo USB HDD, né, ou USB FDD. Então precisamos ir até aqui, o FDD, e vamos clicar ali, ó, o X. E ele vai incluir, porque ele está excluído. Clicando o X, aqui eu mostro o X aqui, ó. E vamos em memória. Também vamos deixar todos memória, vamos colocar o X e o HDD. E também, se você tiver um leitor óptico que conecta via USB, você pode estar habilitando também o leitor óptico. Estão todos habilitados. Agora vamos levantar o que a gente colocou aqui, ó. USB HDD, aperta o F6, ele vai subir, ó. Subiu. Apertamos o USB para cima e para baixo, selecionamos aqui. F6 ele vai subir também. E USB Memory vai subir também. USB CD DVD vai subir também. Né? Depois que ele vai dar o boot, vai fazer a leitura pelo CD e DVD, o leitor. E a sexta opção está em HDD2, que é o HD da máquina. Vamos salvar, aperta o F10 e vamos testar o Mentest. Essa memória que está no computador é uma memória que está com defeito. Então vamos ver o Mentest, como ele realiza o processo. Vamos deixar tudo automático. Ok, meus amigos? Então, bora para o teste. Aqui, clicamos F10. Salvar as configurações? Sim. Vamos reinicializar. Inicializando a máquina. Não repara. Eu vou desligar a máquina assim, do nada, aí ele quer reparar. Difícil, né? Mas, novamente, o F9, ele vai escolher o boot. Geralmente o F9. Ele não voltou. E a máquina não correspondeu. Mas, novamente, F8, F9, F2. Novamente não entrou. De novo F2, tentando conversar da BIOS. Seja inicializado através do pendrive. Não está sendo possível. Por que que não está sendo possível? Está na ordem aqui, ó. Vamos tirar então o HD. Vamos excluir o boot pelo HD. Aperto X. E pelo CD também. Vamos deixar só esse. Que se ele não encontrar o boot pelo pendrive, ele não vai inicializar o Windows. Vai dar erro. Esse aqui, se não me engano, é o card. E o USB HDD, ele lê tanto o pendrive quanto um HD. Fica como se fosse HDD. F10, yes. Dar o boot pelo pendrive. Viu? Agora apareceu, ó. USB, HDD, Scan Disk Cruiser Blade. Então essa é uma opçãozinha caso o seu computador ele insista em não realizar o boot pelo USB. Podemos excluir o boot pelo USB, só que depois devemos voltar à configuração e colocar o boot pelo USB. Agora vamos testar, né? Apertamos o 1,
Enter. E vamos testar o meu teste nessa memória que eu disse que estava com defeito. Falhou. Eu tenho um CDzinho que está gravado o meu teste também, pelo CD. Vamos colocar o CD e vamos ver se com o CD ele consegue. Aqui eu baixei a imagem, né, do meu teste. Baixei a imagem do site, criei e gravei ele no CD. Vamos colocar o CD. Agora precisamos ver como que tá a configuração do boot. Vamos lá. Boot, ó, CD, DVD não está ali, então vamos colocá-lo lá. Aperto o X, ele vai lá para cima. Aqui apertamos o F6, selecionamos e ele vai subir. Vamos subir até lá em cima. Está tanto o pendrive quanto, ó lá, o scan disk, ó. Tá vendo? Tanto um quanto o outro. Dar o F10, salvar e reiniciar a máquina. Vamos ver se ele vai dar o boot pelo... Olha lá, entrou através do CD. Olha lá, viram? Nem começou a realizar o teste, já deu essa tela aí. Então, significa que a memória não está funcionando legal. Desligou o computador. Agora vamos colocar uma outra memória junto com aquela que está com defeito. Vamos ver como o teste ele se comporta. Que a gente precisa baixar uma versão mais básica do Mentest para que ele possa estar concluindo aí o boot pelo USB. Até a leitura não é possível quando está com problema de memória, porque ele lê e escreve. Aí ele não consegue fazer a leitura e escrever, porque isso gera um erro. Tá vendo? Deu problema novamente. Ali, ó. Mais uma vez deu problema. Então, quando é assim, né? Essa versão, essa memória já está com defeito. Ela tá dando tela azul. Já inicialmente, quando você coloca no Windows, ele já dá a tela azul. Vendo? Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Nesse caso, a gente vai ter que ficar jogando, né? Como tem apenas 2 entradas de memória, algum chip está danificado. Vendo? A gente pode estar jogando. A gente pode testar uma, depois testa outra em segundo plano. Como a gente já sabe que essa memória de baixo aqui, de 4 GB, está com defeito, então não tem choro nem vela, meu amigo. Pode jogar fora. Se tivesse um RAM check, a gente poderia detectar qual desses chips que está com defeito e está fazendo o retrabalho do mesmo, né? Retirando o componente e trocando por outro. Mas teríamos que ter o mesmo chip com a mesma marca e tudo mais. Vamos devolver a memória. Essa outra aqui também.
Pronto, eu vou fazer o teste novamente, para a gente ter certeza de que essa memória foi pro Beléu. Liga no sistema. É só guardar. Então, você quando for comprar uma memória, né, colocar uma luva de borracha para estar manuseando a mesma. Vamos fazer um PES Enable. E o 2 já foi. Ó, endereço 64 bits. São uma interação. Bom, assim que ele está testando, posso já sacar o CD, que ele já está na memória, quer ver? Não preciso ficar com o CD, saquei o CD e posso estar testando outro computador, outra máquina com esse CD. Na verdade não foi possível dar o pendrive devido ao software, ele já, você vai precisar baixar mais antigo que tem lá, né, por causa desse UFI da BIOS. Essas duas memórias que eu já realizei teste, só não realizaram nessa outra que está por defeito. Utilizando essa memória e a outra, você vai conseguir funcionar o sistema, mas vai ficar capengando. Vai dar muito problema, muito pau, vai ficar travando direto a máquina. Então, para identificar, né, qual é a memória que está ruim, às vezes ela está começando, é um efeito latente, né? A energia estática, ou ESD, conforme o pessoal diz, descarga eletrostática, ela é uma das principais causas de queima de componente, porque você acaba descarregando uma voltagem, mas muito baixa mesmo, né, que são invisíveis aos olhos. Você não consegue enxergar essa descarga. E tem um vídeo no canal que fala sobre descarga eletrostática ou simplesmente ESD. É muito utilizado, né, nas plataformas aí no chão de fábrica de linhas de SMT. E se você não tiver esses cuidados, com certeza você vai estar encaminhando um produto para o seu cliente que vai ocorrer um erro latente daqui a 2, 3 semanas ou até meses, né? É impossível contabilizar o tempo, mas logo irá danificar o componente ali, um CI, né, que é muito sensível. Muitos componentes do seu notebook, do seu desktop, são componentes que são armazenados embalado a vácuo, né? E tem uma etiqueta de umidade. Essa etiqueta de umidade, ela reflete se o componente pode ser montado em linhas de SMT ou não, né? Se a etiqueta é rosa, é azul, ela vai ficando rosa. Se a etiqueta estiver toda rosa, significa o quê? Que ela tem umidade. Após montar ela na solda, né, na printer, passar nas pick and place, e quando chegar no forno ele vai chegar a uma temperatura mais de 300 graus, dependendo do qual pré-heater que ele tá. Começa baixo, 100 graus, 100 e poucos graus, e ali no finalzinho ele vai subir. E a solda, né, para ela entrar no estado líquido, se ela tiver chumbo, a partir de 190 graus. Caso não tenha chumbo, a partir de 230. Então, seria bom uma temperatura de 240 a 240 graus Celsius. Aí sim ela vai ter uma soldagem, vai soldar muito boa. Uma solda muito boa que vai ser realizada. Então esse é o perfil do forno que vai ser traçado. Agora imaginem, né, um chip, um componente muito delicado, né, ele com umidade. Quando ele chegar nessa temperatura do pré-heater acima de 300 graus, imagine o que vai acontecer. Ele vai explodir, né, internamente, né, e pode, o que acontecer? Vai danificar ele, né, ele pode até funcionar, né, mas com o tempo, né, é bem capaz que esse estresse de temperatura venha danificar essa placa-mãe, essa memória RAM, logo que ele saia do pré-heater ali, do aquecimento do BTU, do forno. Então é muito importante
né? Isso aqui é uma coisa de SMD, linha de SMT. Vou traçar um perfil do forno. Então essa umidade, além do ESD, essa umidade a gente avalia ela como MSD. Esqueci agora a nomenclatura dele. MSD são os materiais que não podem estar com nem um pingo de umidade. Então, se tiver um pouco de umidade no componente, se a etiquetinha azul já estiver rosa, pode colocar ela numa... É tipo um armário que ele vai reter a umidade. E para cada grau, para cada componente tem um estudo, e ele tem uma certa quantidade de horas que ela pode ficar exposta, né, na pré-montagem até ser montada ela integral. Então, existem componentes que são 42 horas, 40 e poucas horas. Tem componentes que são 2 semanas. Então, se nesse tempo de 2 semanas não tiver com o ar-condicionado ligado ali em 22 graus, né, para manter a umidade, né? Isso é uma coisa esquisita, que quanto mais seco o clima, mais a energia eletrostática vai fluir no ambiente. Então, os equipamentos de ESD são fundamentais para que não ocorra esse tipo de descarga eletrostática. Mas, em compensação, a umidade, né, acima de 65% é fundamental, né? Mas note que esses componentes eles são muito sensíveis, né? Não podem ter umidade de jeito maneira. Então a gente tem que ficar olhando essa etiquetinha, né, e marcar no tempo, voltar ela para o armário, para desumidificar o componente. E dependendo do componente, para ocorrer uma desumidificação, são necessárias várias semanas, né? É melhor você perder várias semanas do que perder 35, 45 dólares um chip de uma placa-mãe. Então é muito complicado. Se você não tiver um processo bem certinho, detalhado, né, as consequências são muito graves, principalmente na produção de memória, em que você monta o lado A, que é o bottom, e depois monta o lado top, que é o lado de cima. Então precisa montar os dois lados, né, em pouca quantidade. Você tem que acertar a sua produção, que se acontecer alguma falha e montar um lado errado, o outro lado já era. Para fazer um retrabalho desse material, gera muito dinheiro, mão de obra custa muito caro, e a gente não tem muitos equipamentos profissionais, dependendo da empresa, para realizar esses trabalhos. Para qualificar uma pessoa também leva tempo, então é uma coisa muito complicada. Agradeço a vocês. Qualquer dúvida, deixa aí no seu comentário e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado e fique com Deus aí, pessoal. Deus abençoe todos vocês.